Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos comentários dos informativos do STF. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nesse estudo aprofundado a respeito da jurisprudência do STF. O que aconteceu de importante aqui no mês de junho, né? Pegando finalzinho de maio e começo de junho até a data de hoje, que é a gravação desses informativos, e que a gente vai trazer aqui o que saiu de importante para o seu concurso da advocacia pública. Então não é somente o estudo de informativos, a gente chama de informativos, mas na verdade a gente pesca até outras redes de comunicação dos tribunais, principalmente notícias, o próprio informativo, jurisprudência que a gente acaba acompanhando diretamente no Supremo. Então tudo que é importante a gente coloca aqui para vocês, para fazer esse resumo, para a gente fazer um bate-papo gostoso e vocês inserirem no seu cronograma de estudos, beleza? Vamos lá. Primeira decisão que eu coloquei para vocês aqui para a gente estudar se refere à judicialização da saúde. E ele fala sobre o fornecimento de medicamentos pelo Estado. Né? Vocês sabem que já tivemos julgamentos importantes aí, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no STJ, a respeito do fornecimento de medicamentos. Vocês lembram que já foi fixado até a partir do julgamento do STJ que somente vai ser fornecido medicamentos fora da lista do SUS, né, fora dos programas e políticas públicas da saúde, a partir da demonstração de 3 requisitos. Primeiro, a hipossuficiência do paciente, né? Ou a parte autora deve comprovar que não tem condições de adquirir aquele medicamento, sob pena de comprometer a sua subsistência. Segundo, esse medicamento tem que ter registro na Anvisa, né? Excepcionalmente pode ser deferido o medicamento sem esse registro, mas em regra tem que ter o registro junto à Anvisa, que é uma autarquia, né, com regime especial, é uma agência reguladora que faz esse processo de fiscalização de medicamentos no Brasil. E terceiro requisito é imprescindibilidade, ou seja, esse medicamento tem que ser imprescindível para aquela determinada doença, né, detalhada pela parte autora. Então, fora requisitos específicos, esses são os 3 principais requisitos já sedimentados tanto pelo STJ quanto para o STF. Nesse julgamento aqui, do recurso extraordinário 116, 59 e 59, o STF fixa uma nova tese, né? O STF diz o seguinte: cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamentos que, embora não possua registro na Anvisa, né, como eu falei para vocês, um requisito genérico é o registro da Anvisa. Mas aqui, excepcionalmente, então, o Estado vai fornecer, sem registro da Anvisa, tem a sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Veja, esse aqui é um julgamento também muito aguardado na seara de judicialização da saúde, principalmente pelos procuradores que atuam na área de saúde, e não deixa de ser importante também para vocês concurseiros. Por quê? Porque é uma decisão que vem delimitar a judicialização da saúde. Já tivemos aqueles marcos, aquelas diretrizes genéricas colocadas pelo STF e STJ, e aí ficava um vácuo, né? Dizendo, peraí, se é excepcionalmente possível obrigar o Estado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, quais são essas hipóteses? Quando que o Estado, então, excepcionalmente vai fornecer? Nós tivemos um debate muito importante no caso dos medicamentos com base na canabidiol, né, que é aquele princípio ativo da maconha. E esses medicamentos utilizados, por exemplo, epilepsia e outros tipos de doenças, tinham estudos fortes demonstrando a sua efetividade, mas ele não tinha registro na Anvisa. O que a Anvisa fazia? Dava uma autorização excepcional para importação desses medicamentos, mas ele não tinha registro. O que o juiz começava a fazer? A conceder a obrigatoriedade do Estado, só que o Estado não conseguia importar, porque não tinha registro, né? Não conseguia fazer a licitação para essa finalidade.
havia um sequestro de valores e a parte tinha essa autorização. Era uma autorização excepcional. Então agora com essa tese é possível o Estado então fornecer excepcionalmente sem registro, mas desde que autorizado a importação pela Anvisa. Tá? Então, um julgamento muito importante é colocar uma diretriz nova para esses casos excepcionais, tá ok? Então, para vocês que estão estudando aí para advocacia pública, PGS, PGMs e até AGU, vocês podem encontrar uma pergunta a respeito da judicialização da saúde. Não é difícil. Inclusive, no meu concurso da Procuradoria do Estado do Paraná, caiu uma questão a respeito disso. Por sorte, como eu tinha um estudo bem aprofundado sobre esse tema lá em 2015, eu consegui tirar nota integral nessa questão. Mas, claro, vocês têm que entender a questão jurisprudencial, ou seja, essas balizas colocadas pelos tribunais superiores para vocês se reproduzirem no caso concreto, ok? É indispensável isso. Próxima decisão que eu trago para vocês é um caso envolvendo ICMS. Aqui é o julgamento da DIN 6479 do Pará, né? O STF, então, declarou inconstitucional o regime de tributação do Estado do Pará. Veja como que ficou o julgamento. É inconstitucional a sistemática de incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos industrializados derivados do trigo, previsto no anexo 1 do decreto 4676 de 2001 do Estado do Pará, que é o regulamento do ICMS. Então veja, foi declarado inconstitucional um decreto que regulamentava esse benefício fiscal, né? Como o próprio termo colocou ali, incentivo fiscal do ICMS. Agora, as razões dessa inconstitucionalidade. Com efeito, contraria o disposto no parágrafo 6º e 7º do artigo 150 da Constituição Federal, o estabelecimento por decreto estadual de regime especial de recolhimento antecipado do ICMS, com substituição tributária e benefícios fiscais. Então, primeira coisa, pessoal, vocês devem estar lembrando até do estudo de vocês, dentro do manual de direito tributário, o curso de direito tributário, que os professores falavam, é possível você alterar, antecipar e modificar, por exemplo, data de pagamento, né? Então a data de pagamento não está sujeito à legalidade tributária. Você pode alterar com base em decreto. Temos até um entendimento simulado do Supremo a respeito disso. Tudo bem. Só que nesse caso aqui não é isso que acontece. O que que teve? Uma antecipação de pagamento com uma forma de substituição tributária, né? E além disso, uma criação de incentivo fiscal. Então isso fere flagrantemente o princípio da legalidade, que inclusive o artigo 150, parágrafo 6º e 7º exige lei específica para o benefício fiscal, tá? Então a primeira ofensa aqui é entendida ao princípio da legalidade. Mas não é só isso, ó. Ademais, ao privilegiar as empresas produtoras de trigo e seus derivados localizados no estado do Pará, as normas impugnadas ofendem tanto o princípio da isonomia quanto a vedação de discriminações de qualquer natureza aos produtos em razão da procedência ou destino. Então aqui nós temos ainda uma ofensa além do princípio da legalidade e do princípio da isonomia, de uma forma geral, até englobando esse princípio da não discriminação em razão da procedência ou destino. Ou seja, não importa se a empresa está no seu território ou vai para outro território. Você não pode estabelecer uma discriminação irrazoada, né, que não tem um fundamento constitucional. Então, nesse caso, você tem uma ofensa ao princípio da legalidade e da isonomia e da discriminação em razão da procedência ou destino do produto, né? Então, aí é um julgamento bem importante, principalmente para vocês que estão estudando para PGS, né, que envolve aí o tributo de ICMS, ok? Outro julgamento importante, isso aqui inclusive foi abordado pela imprensa, né? Quem acompanha aí os noticiários, nos mais variados meios de comunicação, viram esse caso aqui de profissional da empresa que foi ferido durante manifestação, né? E ali havia uma problemática se havia ou não responsabilidade do Estado, né? Que foi o tema de repercussão geral 1055, né? Foi julgado até bastante rápido esse recurso. Aqui, então, a tese foi fixada a seguinte:
é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferida por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestação em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional da imprensa descumprir ostensiva ou clara advertência com acesso ou sobreacesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. E veja, na parte de resumo também eu trouxe aqui do informativo um trecho importante sobre o entendimento supremo. Ele prossegue: não é adequado, no entanto, atribuir a profissional da imprensa culpa exclusiva pelo dano sofrido por conduta de agente público somente por permanecer realizando cobertura jornalística ao local da manifestação popular, no momento em que decorre um tumulto sob pena de ofensa ao livre exercício da liberdade na imprensa. Então, aqui, pessoal, há um julgamento muito importante a respeito, de um lado, a liberdade de imprensa, a liberdade de cobertura do fato por um profissional do jornalismo. Do outro, tentou-se atribuir, claro, uma tese aí da Fazenda Pública, da culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente da responsabilidade civil. Só que nesse caso aí você vai ter que ponderar esses interesses. Então você tem uma cobertura jornalística que pertence à liberdade de imprensa e que nesse caso não configurou a culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque ele está dentro de uma área do conflito, é a profissão dele, é exercício do ofício, retratar aquilo, levar aqueles fatos à sociedade. E se ele não ultrapassou nenhum perímetro, nenhuma área que foi delimitada pela polícia, ele não infringiu nenhuma regra, né? Nenhuma regra de segurança. Então, portanto, não poderia ser atribuído a ele uma culpa da qual não pertence. Então, nesse caso, entraria numa culpa. E veja, aqui eu quero chamar a atenção para mais um fato. É uma responsabilidade objetiva do Estado, né? Então, é um fazer, né? O tumulto, então, estava sob o controle do Estado. Então, por isso que se enquadra aqui numa responsabilidade objetiva. E, claro, chama a atenção que também há uma tendência muito grande do próprio Supremo criar uma chamada objetivação da omissão do Estado. Então, também se enquadrasse aqui numa omissão, há uma tendência do Estado em se criar essa objetivação. Ainda não ocorreu, né? Alguns casos pontuais, por exemplo, casos de responsabilidade civil, até eu trabalho isso em vários cursos de capacitação de advogados públicos, né? Advogados já concursados, vamos dizer assim. A gente trabalha alguns casos de responsabilidade civil, então nós temos casos onde há um acautelamento do Estado na situação. Por exemplo, uma criança numa creche, o policial militar que se suicida com a arma da corporação. Então, situações assim que se cria uma responsabilidade objetiva até mesmo diante da omissão do Estado, né? Então, há uma tendência aí do Supremo aderir a essa tese. Outro caso bem interessante, julgado pelo Supremo, é do tema 1120 de repercussão geral. E aqui é uma matéria interna corporis pertencente a outra casa, outro poder, né? Nesse caso, uma casa legislativa. Então, olha a tese que foi aprovada. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previstos no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance das normas meramente regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis, ou seja, uma matéria que só diz respeito ao próprio Poder Legislativo, né? E na parte de resumo ainda eu tirei um trecho que fala o seguinte: o controle judicial de atos interna corporis das casas legislativas só é cabível nos casos em que haja desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, ou seja, a Constituição Federal. Então, nesse caso, pessoal, não há uma novidade, né? Porque para quem estuda para concurso público sabe que esses atos praticados pelo Poder Legislativo, até o próprio processo legislativo,
em termos gerais, ele não pode sofrer um controle judicial, exceto se tiver uma flagrante ofensa a uma norma constitucional, como, por exemplo, desobediência ao próprio processo legislativo estabelecido pela Constituição, ou uma cláusula pétrea, por exemplo, diz respeito ao direito à liberdade, direito à igualdade, né? Situações assim que justifiquem um controle judicial. Nas demais hipóteses, então, prevalece a autonomia dos poderes, né? A autonomia de você poder criar o seu próprio regimento e seguir as suas próprias regras. Então, essa interpretação do regimento interno do Poder Legislativo cabe ao próprio Poder Legislativo, né? E somente quando isso gera uma ofensa direta ao direito constitucional que realmente pode ter esse controle pelo Poder Judiciário. Então, um julgamento bastante importante que delimita, né, principalmente em tempos atuais, né, tantos conflitos entre os poderes constituídos, que é necessário você estabelecer ou reestabelecer essas balizas, tá? Outro julgamento importante que eu trago para vocês é da DIN 6602. Aqui, o Supremo declarou inconstitucional, né? Ali eu vou ler a parte de resumo, é inconstitucional norma de Constituição estadual que veda aos municípios a possibilidade de alterarem destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. Então veja, pessoal, aqui é um julgamento bastante importante, principalmente para vocês que estão estudando para PGMs, Procuradorias Municipais. Por quê? É matéria municipal, né? Então você tem dentro do rol de competências constitucionais, principalmente lá no artigo 30 da Constituição, as competências do município. Então tudo que é matéria de interesse local pertence ao município, né? E a matéria de direito urbanístico, você tem matérias que são nacionais, regionais e locais, né? Então, dentro desse plano, você tem uma autonomia garantida para o município, principalmente aquilo que é de interesse local, né? Regulamentar o seu próprio território. Então, poderia o Estado ou uma Constituição estadual impedir e retirar essa autonomia municipal? Óbvio que não, né? Por isso que o Supremo, então, declarou inconstitucional. E vamos ver os fundamentos desse julgamento. Sobre a delimitação de competência dos entes federados, quanto ao ordenamento territorial, planejamento, uso e ocupação do solo urbano, a Constituição Federal estabelece no artigo 30, 1 e 8, a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. No mesmo sentido, a Constituição Federal dispõe, no artigo 182, a competência material dos municípios para a execução da política de desenvolvimento urbano. Veja, já são dois dispositivos constitucionais ofendidos aqui, o 30 e o 182. Nesse passo, ainda que os estados tenham competência para editar legislação suplementar em matéria urbanística, nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição, reconhece o protagonismo que o texto constitucional conferiu ao município em matéria de política urbana. Então veja, um julgamento muito importante, pessoal, como eu falei para vocês, principalmente para aqueles que atuam na seara municipal ou que visam fazer provas de PGMs, é muito importante esse julgamento, tá? Então aconselho que vocês anotem, coloquem aí bem de uma forma bem destacada, que isso aí é muito cobrado, né? Tanto a matéria de direito administrativo quanto em direito constitucional. E eu farejo aqui uma questão dissertativa, né? Uma boa questão dissertativa pode trazer um parecer a respeito disso, ok? Agora eu trago um julgamento aqui que dá uma redirecionada a respeito do mandado de segurança. Então, diuturnamente eu venho comentando aqui de julgamentos a respeito do mandado de segurança, delimitação, os efeitos, né? Então a gente sempre vem comentando a respeito dessa ação constitucional. E agora o Supremo veio numa guinada aqui bastante significativa. Acompanhe comigo. Cabimento do mandado de segurança e poder geral de cautela do magistrado, né? Basicamente isso que foi discutido na DIN 4296, que foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então tem vários dispositivos impugnados nessa DIN. Então a primeira coisa que foi decidida nessa DIN, isso aqui é um resumo do julgamento, né? Primeiro ponto não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial,
praticados por administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionários de serviço público. Na verdade, esse dispositivo aqui foi declarado constitucional, porque isso aqui é previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016. Então é algo que já estava previsto na lei, o Supremo analisou e declarou a sua constitucionalidade, ou seja, realmente é isso mesmo. Então, se você tiver um ato de gestão comercial dessas concessionárias de serviço público, não for um ato institucional, não for um ato de império em nome do Estado, então não é cabível mandado de segurança. Então, essa vedação do parágrafo 2º é constitucional. Outro ponto, o Supremo diz que é inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Exatamente aqui, ó, eu fiz um resumo para vocês. Então, aquela vedação lá do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei de Mandado de Segurança, que é 12.016, fala o seguinte: não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos ou a concessão de aumento e extensão de vantagens e pagamentos de qualquer natureza. Ou seja, nessa questão da compensação de créditos tributários, ela tem inclusive uma súmula do STJ e uma previsão específica que eu acho que no artigo 170A do CTN, ou seja, na lei complementar está previsto. O que o Supremo veio e diz que é inconstitucional essa vedação. Não caberia essa vedação da concessão de liminares do mandado de segurança. Então declarou a sua inconstitucionalidade. Veja, isso aqui é uma guinada, pessoal, porque durante anos, desde a da aprovação da lei, a gente vinha ensinando para os nossos alunos que realmente aqui tinha uma vedação, já tinha uma manifestação do Supremo anterior até a própria lei, que declarou a sua constitucionalidade e não tinha questionamentos quanto a isso. O Poder Judiciário seguia fielmente. E agora o Supremo dá uma guinada, realmente uma guinada significativa a respeito disso. Então guarde isso aqui, anote, porque realmente isso aqui fareja concurso público, né? Porque não é uma coisa muito corriqueira, não é uma coisa comum, até porque nós tínhamos uma tradição anterior. Também temos uma manifestação sobre o mandado de segurança coletivo, né? A norma que prevê que a sentença para a coisa julgada limitamente aos membros do grupo de categoria substituídos pelo impetrante no mandado de segurança coletivo, por maioria o Supremo fixou a inconstitucionalidade da previsão. Então aqui mais um ponto que foi declarado inconstitucional na lei de mandado de segurança. Então no mandado de segurança a sentença não fará coisa julgada limitada. Ela não estará limitada aos membros que estiverem associados a essa categoria. Ela pode ter um efeito muito maior que isso, tá? Então veja, mais uma situação que foi declarada inconstitucional. Aí o Supremo se manifestou sobre o artigo 23 da lei, que fala sobre o prazo decadencial de 120 dias. Ele diz que é constitucional. Então nós já tínhamos uma manifestação anterior sobre a antiga lei e nós temos nova manifestação. Então esse prazo de 120 dias é constitucional, tá? Honorários advocatícios, aqui a OAB tinha interesse, né, de impugnar, porque o mandado de segurança não gera direito a honorários, né? Isso está previsto no artigo 25 da lei. Então aqui foi declarado também a sua constitucionalidade. Então o mandado de segurança continua a não gerar honorários para os advogados envolvidos no processo. Então, pessoal, de uma forma geral, aí nós tivemos uma guinada bastante significativa a respeito do mandado de segurança, principalmente se referindo a liminar, né, essas restrições. Então eu sugiro para vocês, peguem essa DIN, ainda não tem, até a gravação desse vídeo, não tivemos ainda a disponibilização do acórdão, tá? Quando a gente tiver, talvez até repita isso no mês que vem. Mas se vocês tiverem oportunidade, se aprofundem e leiam o acórdão, que isso é muito importante para o estudo de vocês. É um tema atinente tanto à matéria de processo civil, direito tributário, quanto direito constitucional. Então pode cair em qualquer uma delas. Então, por favor, leiam esse acórdão que é indispensável para o seu estudo, tá ok? Outro julgamento importante sobre as prerrogativas da Assembleia Legislativa e definição de crimes de responsabilidade. Foi o julgamento da DIN 5289. O Supremo, então, julgou que é incompatível com a Constituição Federal ato normativo estadual que amplie
as atribuições de fiscalização do legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações, né? Então, o que ofende isso? Ofende a norma de competência, porque compete privativamente à União a legislar em crime de responsabilidade, né? Nós temos, inclusive, enunciado da súmula vinculante 46 e o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, definindo isso, ok? Então, também um tema muito interessante aí para cair em concurso público. Outro tema também que me chamou a atenção nesses informativos é a DIN 6737, que tratou da taxa de registro de contratos, né? Isso junto ao DETRAN. Nesse caso, o STF declarou constitucional, dizendo que é constitucional a instituição de taxa pela qual observa equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia, nos termos do artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. A taxa de registro de contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia no DETRAN Paraná não se afigura excessiva a caracterizar ofensa ao princípio que veda a utilização de tributo com efeito e confisco. Não há tampouco incongruência entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal por essa remunerada. Então vejam, um entendimento também bastante interessante a respeito da taxa. Primeira coisa que se aplica o efeito do não confisco à taxa, né? Ele se aplica a qualquer espécie tributária. Segundo, nessa situação que não foi configurado, né, a taxa aplicado à chamada serviço de poder de polícia sob registro de contratos, tá, junto ao DETRAN. Então não é inconstitucional. Outro julgamento que me chamou a atenção é da DIN 6355. Aqui a questão da ascensão funcional, a gente tratou já disso em outros informativos, em outros comentários informativos. Aqui o Supremo declarou inconstitucional a interpretação de dispositivos legais que viabilizem a promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressarem em concursos públicos para o cargo de nível médio. A equiparação de carreira de nível médio e outra de nível superior constitui a seção funcional vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Aqui por uma razão óbvia, porque nós temos aí uma usurpação, uma ofensa ao princípio do concurso público, né? Então você não pode simplesmente fazer uma ascensão profissional de uma exigência do concurso com um cargo que tem uma exigência diferente, né? Um curso superior com um curso de ensino médio, né? Isso é incompatível pela norma constitucional, tá? Então uma ascensão funcional ilegal ou inconstitucional. Esse julgamento aqui que eu trouxe para vocês é muito importante, principalmente para aqueles que vão militar na área estadual ou municipal, né? Então isso aqui eu até já compartilhei com colegas nossos das procuradorias fiscais estaduais e municipais. O que tinha? Nós temos uma norma lá no Código Tributário Nacional, que é o artigo 187 do CTN. Esse artigo 187 estabelece uma ordem de preferência. Então, por exemplo, você tem várias execuções fiscais, uma da União, outra do Estado, outra do município. Você vai contra o mesmo contribuinte. Então, várias penhoras ao mesmo tempo. Vamos dizer assim para ficar mais fácil. Várias penhoras ao mesmo tempo. Como que você ia pagar esse crédito tributário? Primeiro você tinha que pagar da União, para depois pagar do Estado, por último você pagar o município. Então essa preferência que é estabelecida no artigo 187 era muito questionada, porque às vezes não sobrava nada para o município e às vezes nem para o Estado. A União abocanhava tudo. Então vários procuradores começaram a provocar um entendimento sobre a inconstitucionalidade dessa norma, né? Ou melhor, não recepção pela Constituição Federal de 88, porque o CTN é anterior à Constituição. Então nesse caso aí, por quê? Porque fere o princípio da autonomia e a isonomia entre os entes federativos. E olha o que o Supremo julgou. Depois de muito tempo, através da DPF 357, o tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgando procedente o pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição da República de 88 das normas previstas no parágrafo único do artigo 187 do CTN, e do parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. E veio ainda cancelar a súmula 563 do STF.
Então, nesse caso, não existe mais preferência. Até quando eu compartilhei isso com colegas que eram procuradores da Fazenda Nacional, alguns ficaram até revoltados, mas isso é absurdo e tal. Mas realmente nós temos essa quebra de isonomia dos entes federativos. Então hoje, quem fizer penhora primeiro vai ganhar esse para pagamento com crédito tributário. Então não tem mais essa ordem de preferência da União Federal, ok? Uma decisão muito importante, principalmente para vocês que estão estudando direito tributário, né? Tanto para PFN, AGU, PGE, PGM, qualquer um dos cargos é importante essa decisão. Então saliento, sugiro para vocês anotar no seu caderno, no seu livro de direito tributário, para você estudar posteriormente, ok? Aqui, uma questão estadual, né? Os ministros invalidaram lei de Minas Gerais por entender que a competência para o assunto é privativa do chefe do Poder Executivo. O que foi julgado aqui? Os ministros do Supremo, por unanimidade, declararam inconstitucional a emenda 83 feita na Constituição do Estado de Minas Gerais, que passou a exigir título de bacharel em Direito a aprovação em concurso público para ingresso nos quadros oficiais da PM, que é a Polícia Militar. Então, nesse caso aqui, não caberia ao legislativo propor esse projeto de lei. Era uma competência privativa do chefe do Poder Executivo, porque envolve servidores públicos, né, estrutura e organização administrativa. E isso é matéria privativa do chefe do Poder Executivo. Por isso que foi declarado inconstitucional, ok? Aqui outro julgamento bastante importante também a respeito do imposto de renda retido na fonte e pagos a qualquer título por estados, autarquias e fundações públicas, né? Foi fixada a seguinte tese: é dos estados e Distrito Federal a titularidade do que é arrecadado considerado o imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. A controvérsia foi julgada à ótica do artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece que pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto de arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Aquele pagamento feito, né, e retido na fonte, principalmente de servidores públicos, o que acontece? Não é um dinheiro que vai para a União, mesmo sendo atinente à retenção do imposto de renda. Isso aí fica para o próprio Estado, né? E quando é município, também fica do próprio município. Mas veja, quando é retido pelo próprio ente federativo. E aqui a decisão vem dizer que também nas autarquias e fundações públicas, essa retenção vai ficar no ente federativo que promover essa retenção, ok? Então, um julgamento também bastante interessante que envolve direito financeiro, ok? Pessoal, basicamente essas questões que eu queria trazer para vocês, que foi julgado pelo Supremo, e mês que vem eu venho com mais novidades para vocês. Bons estudos e até a próxima!